Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero tratar de um tema que nos deixa muito triste. Aliás, não só a mim, a todos os servos de Deus. A queda de homens a quem Deus levantou e Deus usou com poder e autoridade. O tema é sensível, mas é importante falar sobre ele. Vou pedir para você não sair daí e comigo até o final do vídeo, porque o Senhor vai falar contigo e será um alerta para todos nós. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vou pedir para você se inscrever. É de graça, 0800, não chega fatura, não paga nada e eu louvo a Deus porque a família está crescendo. Peço que deixe o seu like, que você comente e que você compartilhe esse vídeo para ele chegar ao máximo de irmãos possível. Chama a vinheta para nós. Pois é, como eu iniciei falando, o tema é sensível, é muito triste e eu creio que todo servo de Deus deve ficar com seu coração machucado quando ele ouve que um grande servo do Senhor se deixou levar pelo seu coração, por suas emoções, por suas vontades e caiu em desgraça, caiu da graça, caiu em pecado. E eu me lembro muito bem que ali na década de 80 existia um pregador americano, um avivalista, que inclusive morreu recentemente, chamado Jim Swaggart. Um pastor que o mundo todo passou a assistir e admirar por causa dos seus cultos e da sua pregação, uma pregação muito inflamada pelo poder de Deus. E na década de 80 aquele homem caiu da graça. Ele foi pego numa situação muito complicada e o mundo todo ficou angustiado ao ouvir que Jim Swaggart, o grande pastor, evangelista, avivalista, tinha caído da maneira como caiu. Na década de 90, por exemplo, nós ficamos consternados, tristes com a queda do pastor Caio Fábio, alguém que eu tive a oportunidade de acompanhar algumas vezes em Serra Negra, no Congresso da Vinde. Aquela notícia nos deixou muito tristes, abatidos, porque era um homem também que Deus estava usando como uma voz importante em nosso país e fora dele. Isso realmente machucou a nossa alma e machucou o nosso coração. Ficamos tristes. Em 2024, nós também fomos surpreendidos com a notícia do Steve Larson, grande Steve Larson, escritor, pastor, teólogo, que também, infelizmente, sucumbiu por conta dos sentimentos aflorados por uma outra pessoa. Já com uma idade avançada, ele confessa, se declara culpado, mas a gente fica pensando a respeito dele, da sua família, da outra pessoa, da família da outra pessoa, enfim, uma desgraça completa. E por último agora, em 2026, Philip Yancey, a quem eu tive o prazer de acompanhar durante uma semana em ministrações em São Paulo por conta do Congresso da CEPAL. Escritor de muitos livros, alguém que Deus usou poderosamente e que vem a público e confessa que nos últimos 8 anos ele mantinha um relacionamento fora do seu casamento. Durante os 8 anos ele escreve, ele palestra, até que realmente reconhece que não podia mais conviver com aquele cinismo, abandona então seu ministério e todos esses, tanto Jim Swaggart, como Caio Fábio, como Steve Larson, como Philip Yancey, como o próprio Davi e tantos outros servos de Deus, têm deixado a gente muito triste. E aí eu me lembro de 2 palavras que são poderosas demais. Mateus capítulo 18, versículo 7, que diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. E também a carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo escreve a sua primeira epístola, aqui no capítulo 10, no versículo 12, ele diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Meus amados irmãos, quando essas notícias chegam a nós, como disse, ficamos muito tristes, angustiados, abatidos. Mas não é hora da gente olhar para essas pessoas
e dizer, olha, eu falei, eu avisei, está vendo aí? Tantos seguidores, pessoas que endeusavam. Porque, como Paulo disse, se você está de pé, se eu estou de pé, eu preciso cuidar, e você também, para a gente não cair. Porque nós não somos diferentes em nada daqueles homens. E a própria palavra do Mestre sobre a questão dos escândalos. Então, quando algo assim acontece, quando algo ocorre dessa natureza, a igreja sofre naturalmente. E, infelizmente, nós vemos hoje que dentro do Brasil e fora do Brasil, há muitos homens que continuam no ministério envolvidos com uma relação espúria, ou seja, uma relação fora do casamento. Mantém o cinismo no púlpito, pregando, palestrando e etc., porque o show tem que continuar. Mas a verdade é que ninguém consegue manter essas duas caras por muito tempo, porque não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Então os casos que citei, tanto do Jim Swaggart como do Caio Fábio, do Steve Larson e também do Philip Yancey, me fazem pensar no grande Davi. Um homem segundo o coração de Deus, mas que infelizmente permitiu-se fazer o que não deveria fazer e caiu em desgraça. A consequência foi terrível. Ele viu isso dentro da sua própria família. O incesto que Amnon cometeu com Tamar, o assassinato de Absalão, Amnon, e todos os problemas que ele viveu a partir do que ele fez. O que eu digo é que muitas vezes a decisão mais sensata e mais honesta quando algo assim ocorre é que você pare de pregar. Essa é a realidade. Existem pessoas que, mesmo vivendo o que estão vivendo, o pecado, elas continuam pregando como se nada tivesse acontecendo. Infelizmente, existe por parte de muitas denominações o acobertamento, vou aqui acobertar porque isso é um grande escândalo, isso vai trazer um escândalo para a igreja, para a denominação, e às vezes muda o pastor de região, de igreja, mas naquela outra região, naquela outra igreja, ele comete as mesmas coisas, em prol de salvaguardar a fisionomia da igreja local e da própria denominação e da própria região. A decisão mais honesta é não continuar pregando, porque Deus não se agrada desse cinismo. Por isso, os exemplos que citei, homens de Deus e que caíram, eles precisam nos falar alguma coisa, para mim e para você. Para nós que não somos tão conhecidos, mas que, se fizermos o que eles fizeram, teremos em nós as mesmas coisas. Será para nós muito difícil encarar o nosso Deus, as famílias, a igreja, a sociedade, porque defendemos o nome de Cristo, proclamamos o Evangelho de Cristo. Então o que eu posso lhe dizer, e eu digo isso para mim também, que nós nos mantenhamos em Deus e na sua palavra. Não somos melhores em nada em relação aos homens que citei. Precisamos da misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã sobre nós. O caminho é difícil, porque o adversário não tem pressa. Peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nos livre do laço do passarinheiro. Que continuemos olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Que Deus nos guarde, nos proteja e nos abençoe. E que Ele ministre sobre a tua vida, em nome de Jesus.